A paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria estar mais uma vez compartilhando uma pequena porção da palavra do Senhor. E o tema da nossa meditação hoje é Josafá, o louvor e a conquista. Ou seja, para termos uma conquista, precisamos louvar a Deus. E eu tenho uma pergunta para fazer. Você já ficou numa situação sem saber o que fazer? Uma situação difícil que você olha, que você põe as mãos na cabeça e você diz: e agora, o que fazer? A nossa meditação ela está baseada na história do rei Josafá, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, dos versículos 1 ao 30. Não vou ler porque é um pouco extenso o texto, mas você pega uma Bíblia, ou no celular, ou a própria Bíblia, e depois você faz essa leitura, porque é uma história muito rica, uma história muito abençoadora. E eram 3 nações inimigas. Era Edom, Amon e os Moabitas, né? Edom, Amon e Moabe, que eram 3 nações, 3 povos que eram inimigos do povo de Judá, inimigo do povo de Jerusalém. E elas eram 3 nações unidas, e elas estavam unidas para o ataque. Elas queriam atacar Jerusalém. A cidade de Davi estava cercada. Os adversários já todos estrategicamente posicionados às margens do Mar Morto para o ataque, muito próximo de Jerusalém. E aí Josafá, o rei de Judá, não tinha tempo e também não tinha contingente para esboçar qualquer defesa. Aquele grande exército inimigo invasor estava ali posto, pronto, combinado, as 3 nações prontos para atacar Judá. E o que fazer num momento como esse? O que fazer, como agir numa situação como essa? O que Josafá fez? Josafá, ele não baixou a cabeça, Josafá, ele não cruzou os braços, mas Josafá buscou ao Senhor. Josafá teve muito medo. O medo, ele nos paralisa, ele nos impede de alcançarmos algo que nós sonhamos, algo que nós queremos. E Josafá, ele não esconde que ele teve medo. E a causa era perdida. Na mente de Josafá, naquele instante, estava tudo perdido. Por quê? Porque as 3 nações estavam unidas, prontas para atacar o exército de Deus. E aí Josafá recorre a Deus. Contudo, em vez de desesperar-se, Josafá, ele recorre a Deus. Em vez de ficar desesperado, o rei posiciona-se a buscar ao Senhor. E ele convocou o povo a orar e decretou o jejum em toda Judá, em toda Jerusalém.
Josafá decretou que todos deveriam jejuar. O próprio rei confessou não saber o que fazer. Ele disse: a única coisa que eu tenho para fazer nesse momento é orar a Deus. Mas o rei Josafá, ele reafirmou a sua confiança em Deus. Ele não negou que ele estava desesperado, que ele estava com medo, mas ele reafirma a sua confiança em Deus. E ele diz, o rei Josafá, ele diz na palavra: os nossos olhos estão postos em ti. Está lá no versículo 12 de 2 Crônicas 20. Queremos conquistar. Nós queremos conquistar, nós queremos ter as coisas, nós queremos a vitória. Mas nós precisamos estar cientes de que a nossa esperança está no Senhor. Tá lá um salmo bacana, que é o Salmo 33, dos versículos 17 a 22. Depois você pode ler. É Deus quem nos conscientiza, é Deus quem nos concede a vitória. É Deus, somente em Deus é que nós recebemos a vitória, a busca da renovação da nossa fé, da nossa confiança, da nossa esperança em Deus. Provérbios 21, 31. E também lá em 1 Coríntios 15, 57. Uma outra coisa importante que o rei Josafá faz, Josafá, ele recebeu a orientação do Senhor. Quantas vezes nós precisamos de tomar uma decisão e muitas vezes nós tomamos a decisão humanamente. Muitas vezes nós procuramos desabafar com um ser humano, com uma pessoa que acreditamos ser nosso amigo, quando na verdade nós deveríamos buscar a nossa orientação no Senhor. Nós deveríamos buscar a nossa orientação em Deus. Então, o Espírito do Senhor vem e diz: não temas, não tenha medo, não tenha medo. Não vos assusteis dessa grande multidão que você vê, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Está lá no versículo 13 a 15. Deus dizendo para Josafá: não tenhas medo, Josafá. Essa peleja não é tua. O anjo do Senhor falando com Josafá. Não tenha medo, Josafá, essa peleja não é tua, essa peleja é de Deus. Deus orienta os cantores naquela época. Deus orienta os cantores a irem na frente do exército, cantando e louvando ao Senhor. Em voz alta. Quantas vezes a Damares, ela tem um louvor que ela diz assim: quando tudo vai bem, é fácil adorar. Quando tudo está difícil, é difícil adorar. E a vitória, ela não viria pela espada que estava ali desembainhada. A vitória do povo de Deus, ela não veio por aquelas espadas que estavam ali desembainhadas, mas pelo louvor. O louvor que aquele ministério de louvor estavam ali a cantar, a glorificar a Deus em voz alta. A vitória, ela não viria pelo combate da corporação,
mas pela tática da adoração. O que Josafá fez? Josafá adorou. Josafá orientou aquele exército do Senhor a adorar, a louvar a Deus. Diz a Escritura que, tendo eles começado a cantar e dar louvores a Deus, o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos e eles foram todos desbaratados. Eles foram todos desbaratados, eles foram destruídos, eles mesmos destruíram-se uns aos outros, os próprios adversários, a nação de Edom, a nação de Moabe e a nação de Emon, os Amons. Eles mesmos se destruíram, está lá nos versículos de 2 Crônicas 22 a 24. Eles próprios, não foi o exército do Senhor que lutou, foi eles próprios, os próprios inimigos do exército do Senhor, do exército que estava ali lutando juntamente com o rei Josafá. Não olhe para o tamanho do inimigo ou dos seus inimigos, mas olhe para o tamanho de Deus. Eu costumo dizer, qual é o tamanho da sua fé? Se a sua fé for pequenininha, o seu Deus é pequenininho. Se a sua fé for grandona, for grande, o seu Deus é grande. E a outra lição que eu aprendo é a ameaça da perda torna-se na conquista de riqueza. A ameaça da perda, ela se transforma na conquista de uma grande riqueza. Quando chegaram ao acampamento inimigo, eles encontraram os seus adversários mortos e o local repleto de riquezas. Por quê? Porque aquelas 3 nações inimigas, está lá no versículo 25, elas eram ricas, elas tinham recurso. E como eles se mataram entre si, aquele acampamento ficou repleto de riquezas. E aí o que aconteceu? O povo de Judá pôde usufruir daquela riqueza. Qual é o teu problema? Coloca o teu problema na mão de Deus. O vale da ameaça tornou-se vale de riqueza, vale de bênção. Está lá no versículo 26 de 2 Crônicas 20. Era um vale de medo por um instante, mas se tornou um vale de bênção, um vale de riquezas. O lugar do perigo tornou-se no território da conquista. O ambiente de medo e tensão transformou-se no palco de Deus, no poderoso, que Deus é poderoso para reverter. É Deus quem tem o poder de reverter qualquer situação e nos surpreende. Deus é quem nos surpreende com a sua mais nobre provisão. Deus é o que é o Deus de provisão. É Deus que nos sustenta. Lá em Efésios 3, 20 a 21, diz que Deus é a nossa conquista, que Deus é a nossa esperança, que a glória do Senhor é quem nos sustenta.
o louvor não é apenas uma arma de guerra, mas um brado de triunfo. Quando nós louvamos, nós não estamos só guerreando, mas nós estamos triunfando. Não devemos louvar a Deus somente quando o sol estiver brilhando, mas também nas noites mais escuras. É que nem eu expliquei, que quando tudo está bem, nós estamos ali gratos, convictos de que o dia irá clarear. Nós não podemos adorar a Deus somente porque o sol está brilhando, mas quando as noites estiverem escuras, quando os vales estiverem escuros, nós devemos estar louvando, nós devemos estar adorando, nós devemos estar glorificando a Deus. Lá em Atos 16, de 23 a 26, nos conta a história de Paulo e Silas, que estavam ali na prisão. Eles estavam aprisionados, eles não tinham feito nada de errado, apenas eles estavam pregando a palavra do Senhor, e eles foram aprisionados. E no meio daqueles açoites, no meio daquelas dores, no meio daquele vale bem escuro, que o carcereiro colocou Paulo e Silas no fundo da cadeia, e eles começaram a adorar. Talvez eles conversassem entre si e o Silas dissesse: não, Paulo, está tudo doendo, eu não posso adorar. E Paulo dizia: nós estamos presos, mas nós precisamos louvar, nós precisamos adorar. E eles adoraram, e eles glorificaram a Deus, eles cantaram louvores, cantaram hinos de louvores e adoração a Deus. E os outros presos ouviram, e de repente veio um grande terremoto que estremeceu o chão, e as cadeias balançaram, os alicerces balançaram, e todas as algemas daqueles presos foram desprendidas de todos eles. E Paulo e Silas foi liberto daquela prisão. E aquele carcereiro entendeu que precisava de Jesus e se tornou não mais aquele carcereiro que aprisionava Paulo e Silas, mas ele se tornou um mantenedor de Paulo e Silas na obra do Senhor. Então, meus amados, o louvor é uma expressão de confiança inabalável de que Deus está no controle, que Deus é quem nos controla, Deus está no controle, mesmo diante de uma situação incontrolável. É Deus que tem o governo das nossas vidas na mão dele. Então, se tudo está difícil para nós nesse momento, nós devemos louvar, nós devemos buscar a Deus, nós devemos confiar que na hora certa Deus vai nos colocar no vale de bênçãos, que Deus vai transformar esse vale de dor que nós estamos atravessando agora num vale de bênçãos, num campo de bênçãos. Então, o nosso louvor a Deus expressa a nossa alegria e gratidão a Deus. O louvor ao Jeová Jireh. Deus é o nosso Jeová Jireh, o nosso Deus de provisão. É Deus quem provê o necessário para as nossas vidas. Então, não é um simples sentimento ou emoção. O louvor não é só você demonstrar um simples sentimento ou uma simples emoção, mas o louvor é a atitude de descanso,
na provisão. Quando entramos na presença de Deus com louvor, Ele entra em nossas circunstâncias com poder. Deus é um Deus de poder. Deus, ele tem o governo das nossas vidas na mão dele. É ele quem provê o necessário. E Deus é quem vai nos dar a vitória. Então, creia, meu amado, creia, minha amada, que Deus está no controle. E se tudo está difícil hoje, amanhã Deus vai nos dar o vale de bênçãos. Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração. Não deixe de louvar, não deixe de adorar esse Deus merecedor de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração. Amém. Enviar.